eu estava refletindo hoje sobre uma situação que aconteceu hoje mesmo, na parte da manhã comigo. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, são praticamente 3 horas da tarde. E enquanto eu estava no meu trabalho, ali no momento que eu tive um pequeno tempo, eu fui fazer uma breve pesquisa no chat GPT. Mas antes de eu falar isso para você, eu queria te pedir muito que você me ajude a compartilhar esse vídeo, que você curta, que você me siga. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar e quem sabe você esteja tendo a mesma dúvida, né? Bom, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Essa é uma conversa sincera, tá? Então assim, eu quero realmente abrir o meu coração aqui para você hoje. E o que tá acontecendo? O que tá pegando? Basicamente, hoje no meu trabalho, eu estava eu estava pensando sobre algo, sabe? Com a tecnologia que nós temos hoje disponível, é muito fácil e é muito, talvez até automático, a gente procurar respostas rápidas para algumas coisas. E, na verdade, sendo bem sincero, hum, talvez hoje, pelo menos para mim, 90% das minhas perguntas eu procuro na internet, as respostas. Então, assim, eu não sei como que você faz isso, mas muita coisa, por exemplo, que não só que eu tenho dúvida, mas algo que eu preciso de uma certa confirmação, não para saber se está errado, mas se realmente aquilo tem um contexto, então a gente acaba usando, e isso é benéfico, porque a tecnologia ela está aqui para isso, né? Hoje a gente tem um acesso muito bacana para que a gente possa expandir melhor a nossa mente, né? Mas enfim, a questão aqui é que hoje eu estava no meu trabalho e eu estava pensando sobre algo. Eu estava pensando sobre algumas situações que eu tenho passado na minha vida, como cristão principalmente, e sinceramente, eu precisava e preciso ainda de uma resposta, tá? Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não tive a minha resposta ainda. Mas, enfim. E por que que então eu tô trazendo esse vídeo aqui pra você? É justamente para te alertar, talvez seja essa palavra, sobre algo que aconteceu comigo e que isso de certa forma me incomodou muito no momento que eu estava fazendo aquilo. Talvez você ache que não seja errado, ou talvez você ache, mas naquele momento eu achei muito errado, sabe? Eu me senti muito mal naquele momento. Eu senti que realmente eu estava fazendo algo errado na questão de procurar respostas no lugar errado. Principalmente por ser um cristão, talvez para algumas pessoas que não são cristãs, ela talvez não entenda isso e ache isso normal. Só que para nós que somos cristãos, isso faz uma diferença, sabe? Então, o exemplo que eu quero trazer aqui para vocês hoje é o seguinte: eu estou passando por um momento de decisões na minha vida, sabe? Principalmente com questão a igreja, com questão a ministério, com a questão pessoal minha, sabe? De algumas escolhas que eu preciso fazer. E no meio disso tudo, no meio dessa dúvida, o que que veio automaticamente no meu pensamento? Ah, pera aí, eu acho que isso aqui dá para mim pesquisar no chat GPT. Eu acho que isso aqui, ele talvez o chat GPT consiga me esclarecer algumas coisas e tirar essa dúvida minha, sabe? Para que eu tome uma decisão o mais certa possível. Só que, cara, exatamente no momento que eu estava escrevendo a pergunta para o chat GPT, eu estava basicamente desabafando com ele, e no final eu ia colocar a pergunta, no meio da pergunta, o meu coração travou, sabe? Eu comecei a sentir um incômodo tão grande, um incômodo tão grande. E de verdade, eu tenho certeza absoluta que era o Espírito Santo me incomodando com aquilo. E eu vou te falar o porquê.
Olha, é tão complicado, sabe, quando a gente precisa tomar decisões, porque nós não queremos esperar a resposta para algumas perguntas. E na verdade, tem decisões que nós achamos que precisamos tomar no exato momento em que algo está acontecendo. E na verdade não é assim. Então, o meu alerta para você hoje é o quê? Você como cristão, existem muitas perguntas que a gente precisa tomar cuidado. Existem perguntas que não dá para o chat GPT te responder. Eu quero abrir um parênteses aqui para que você entenda o tipo de pergunta que eu estou falando, tá? Então, por exemplo, é diferente você perguntar para o chat GPT e falar, chat GPT, Davi realmente existiu? Agora, olha o outro tipo de pergunta. O chat GPT, o que você acha que eu devo fazer numa seguinte situação? Por exemplo, eu, eu não concordo com o meu pastor em tal coisa, eu não concordo com o meu líder em tal coisa, o que que você acha que eu devo fazer? Você entender o nível de pergunta, o quão diferente é isso, sabe? Aqui a gente percebe o quão raso é uma pergunta e o quão profundo é uma outra pergunta. Os níveis de perguntas são completamente diferentes. E aí o que que acontece? A pergunta que eu fiz que eu ia fazer para o chat GPT não era essa do exemplo de Davi. Era do exemplo das decisões que eu precisava tomar. E aí, naquele exato momento, o Espírito Santo me incomodou muito, muito. E eu fiquei assim, de verdade, constrangido. Essa é a palavra, na verdade. Eu fiquei muito constrangido. Porque eu falei, cara, o que que eu tô fazendo? Eu preciso tomar uma decisão séria, sabe? E a questão de ser séria não é questão de ser vida ou morte. Mas a partir do momento que é uma decisão que envolve ser cristão, é uma decisão séria, sabe? É uma decisão espiritual em certa parte. Ou seja, tudo que é ligado na terra também é ligado no céu e a gente sabe disso. Então eu não poderia usar ferramentas terrenas para eu poder tomar esse tipo de decisão, sabe? Naquele momento que eu estava escrevendo a pergunta, no meio da pergunta, eu parei e eu fiquei muito constrangido com aquilo. Falei, Senhor, o que que eu estou fazendo da minha vida? E logo naquele momento de constrangimento, me veio um versículo. E, cara, aquilo me derrubou. Olha, aquilo me fez eu entender que eu tava com o coração no lugar errado, sabe? O problema é que às vezes a gente deixa as nossas emoções tomar tanta conta da nossa vida e a gente às vezes age pelos nossos sentimentos e pelo nosso coração, que é enganoso. E a gente quer tomar decisões naquele momento, a gente quer uma resposta naquele momento, sendo que não é assim que funciona. E o versículo principal que veio no meu coração é esse que está em Mateus, no capítulo 6, no verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Cara, a hora que veio esse versículo na minha cabeça. Ai, Deus, como que eu sou um miserável, sabe? Quando a gente consegue perceber essa vulnerabilidade de ser um ser humano, o quão dependente nós somos de Deus, cara, é muito constrangedor. É muito constrangedor. Então, o motivo de eu estar trazendo esse vídeo aqui pra você é que não tem como você perguntar pro chat GPT se você deve ir na igreja ou não. Não tem como você querer tomar uma decisão dessas
ou talvez nenhum tipo de decisão, perguntando para uma máquina que tem um conhecimento, só que a Bíblia é muito clara que o conhecimento, a sabedoria, sem o Espírito Santo, é somente sabedoria, é conhecimento, sabe? E isso não vai te levar a lugar nenhum. Inclusive, a maioria e os maiores ateus são aqueles que têm um conhecimento absurdo da Bíblia, mas não tem Deus. Ou seja, não faz sentido a gente tomar decisões baseadas em inteligência artificial, porque vai ser uma decisão artificial. Você entende o nível, a profundidade disso? E cara, de verdade eu tô muito constrangido. Eu tô muito constrangido porque eu não sei como que eu deixei chegar nesse ponto. E sabe como que é? Eu percebi que eu cheguei nesse ponto pelo desgaste emocional que talvez eu estou vivendo, pela circunstância que eu estou vivendo, da falta de, de não só de intimidade e relacionamento com Deus, sabe? Por mais que eu busque, ou por mais que nós buscamos, só que o que eu quero que você entenda é que para cada fase da nossa vida, existe um nível de relacionamento que a gente está vivendo com Deus. E o nosso relacionamento com Deus, ele não é estável, ele é instável. E eu vou te falar o porquê. Porque nós somos seres humanos, sabe? No momento em que tá tudo bem, automaticamente a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma já acha que não precisa mais de Deus. E quando tá tudo mal, e quando vem à tona tudo, quando se acumula as dificuldades, a gente quer uma resposta rápida. E aí a gente percebe o quão distante nós estamos de Deus. E por mais que eu leia a Bíblia todos os dias, por mais que eu tenha um devocional todos os dias, por mais que eu cante, por mais que eu vá à igreja, só que é nesses momentos que a gente entende o quão distante nós estamos de Deus. E, cara, de verdade, isso pra mim é muito constrangedor. Olha, eu tô chateado de verdade, sabe? Eu não imaginei que talvez eu fosse passar por isso e dessa forma. Mas eu dou graças a Deus que eu tive a oportunidade e a sensibilidade de senti-lo e de experimentar esse esse constrangimento que abriu os meus olhos, sabe? E eu quero trazer isso aqui pra você hoje, que por mais dificuldade que você esteja passando, que você esteja atento para ouvir a voz de Deus e para tomar as decisões certas. Nós precisamos entender que não é com base naquilo que achamos, principalmente decisões é, envolvendo o mundo espiritual, não dá para nós buscarmos respostas em coisas terrenas. Então, o meu chamado para você hoje é lute, lute para manter essa sensibilidade ao Espírito Santo. E eu tenho certeza que se você buscar a resposta no lugar certo, no momento certo, Deus vai te trazer a resposta e Ele vai te honrar. Eu tenho certeza disso. E mais uma vez eu te peço que você compartilhe. Se isso fez sentido para você, deixe seu comentário aqui. Eu quero ler o seu comentário e eu quero saber se isso tem te ajudado de alguma forma. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e até mais.